Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, usando a sua máscara, passando seu álcool em gel e evitando aglomerações, afinal a vida é o nosso bem mais precioso. Para o episódio de hoje, antes de revelar o tema, eu vou chamar o nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. E você que está nos ouvindo, nosso amigo e amiga ouvinte, para você eu desejo do fundo do meu coração bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Tome cuidado, é perigoso dirigir nas estradas, nas ruas. Tem que ter atenção. Se você está em casa ou no trabalho, muito obrigado. Agradecemos imensamente a sua audiência. Aqui é o nosso Educação Financeira para a Vida. Olha, o tema de hoje está imperdível. Bom, galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar uma continuidade a uma pequena série que nós começamos. Essa série é muito importante para que vocês compreendam um pouco mais a fundo como o FV é estruturado, né? E por isso hoje nós vamos continuar a falar sobre os três. Já falamos sobre os 3 E's do FV. E hoje nós vamos falar sobre os 3 F's do EFV. a série 3, né? É exatamente a segunda trilogia, né? São 3 trilogias que nós trouxemos. O primeiro episódio da primeira trilogia, né? Vamos dizer assim. Estou confundindo tudo, mas foi a educação, economia e espiritualidade. Nós tivemos o nosso amigo de Boston, o manezinho da ilha, o Klaus Haupt, que nos ajudou a refletir sobre esses 3 E. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os 3 F's do EFV. Quais são? Fique conosco, você vai descobrir, tem muita coisa boa, muita novidade para vocês. Bom, galera, o primeiro F aí da nossa trilogia de hoje é... Tcharam! Finanças, né? Finanças. Não poderia ser diferente, afinal, o nosso projeto trata de educação financeira. Mas hoje eu convido você que está nos ouvindo a refletir um pouco mais sobre esse termo, finanças. As finanças, elas são parte fundamental da nossa vida, afinal, todos nós, eu, o Augusto, você que nos escuta, o Papa Francisco, o Zé da esquina, a Maria, o João, todo mundo precisa de dinheiro para poder viver, né, gente? A gente trabalha para obter dinheiro, para poder ter as coisas que são necessárias para nossa vida e também as coisas que a gente gosta. Então é muito importante que a gente trate as finanças de uma maneira saudável e muito equilibrada, que é isso que a educação financeira traz aqui, né, Augusto? Então a gente quer enfatizar primeiro isso. E lembrar que a educação financeira e as finanças em si, como a gente falou lá no episódio com a professora Andréia, ela advém da economia que nos diz, olha, é preciso cuidar da nossa casa. Então, cuidar das nossas finanças é o cuidado da nossa casa, nosso lar e também a casa comum, onde todos nós habitamos. E falar de finanças é falar de sonhos, projetos, planejamentos. Tem gente que acha que finanças é um tema chato porque fala de dinheiro e às vezes eu estou endividado. Ou na família está repleto de brigas devido à questão financeira. Mas não, falar de finanças é falar de como você lida com as decisões da sua vida. E é necessário, Augusto, a gente sempre lembrar, repetir aqui no FV, que o equilíbrio é fundamental. A sustentabilidade e o equilíbrio dentro das finanças e dentro de tudo na nossa vida. Então, a nossa relação com as finanças em casa, no trabalho, enfim,
ela tem que ser pautada sempre pro equilíbrio. A gente tem que pensar, cara, hoje, como eu posso melhorar meu relacionamento com as finanças e com o dinheiro? E pro meu futuro, como eu quero estar? Como eu quero me relacionar? E tudo isso, Augusto, além de sonhos e projetos que envolvem mais o longo prazo, envolve nossa qualidade de vida hoje, o nosso bem-estar financeiro, que muitas vezes as pessoas confundem com padrão de vida e consumo. Essa é a grande dificuldade de compreensão, às vezes os problemas que a gente vive nas comunidades, nas empresas, nas famílias, no dia a dia, né? Ou até, vamos dizer assim, de planos de governo, por que não, né? Governo de prefeitura, de estado ou de uma nação, confundir qualidade de vida, estilo de vida com padrão de vida. Sim. Padrão financeiro, né? E esse padrão, muitas vezes, a gente preenche ele com consumo de algumas coisas que não melhoram o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida como pessoa e como cidadão. E, por um outro lado, pode nos levar ao endividamento, que aí é gerar mais mal-estar. Então, aquele consumo que no momento você fica feliz, fica alegre ali, porque comprou alguma coisa nova, passa. É igual quando você compra um carro, né? Tem um momento que você fica feliz. Eu, quando ganhei meu patins, que tava novinho, continuo feliz porque ando todo dia. Mas se eu não andasse com ele, se eu não usasse, a felicidade da compra do momento passou. E aí ficaria uma dívida para pagar, e aí? Então, que a gente possa refletir sobre isso na nossa vida. E aí, gente, que a espiritualidade entra aqui no FV justamente para isso. Para colocar sentido. As finanças, elas são um meio, elas têm que dar sentido à nossa vida. Então, o que a gente consome através dessas finanças tem que ter significado. Exatamente, e em falando de significado, sentido, é que a espiritualidade nos ajuda a nos relacionar com esse meio de uma forma saudável. Nós podemos dizer que o dinheiro, as finanças, é um meio como um instrumento. A pergunta é, como que você está tocando esse instrumento? Você está dedilhando bem? Você está produzindo um som agradável? Ou está fazendo um ruído que faz mal para você e para o próximo? Bem, se esse meio está virando um fim, se você só trabalha em vista do dinheiro ou, é claro, você está refém do dinheiro, alguma coisa precisa rever. É claro, Ana, que nós não estamos falando aqui de uma economia da necessidade, né? Que nós já abordamos em outros contextos. Exatamente, nós estamos falando aqui, nos referindo ao consumismo que gera um mal-estar na nossa vida. Porque ele não tem sentido, a gente não utiliza. Porque na educação financeira que nos traz mal-estar é algo que a gente compra e não usa. Ou compra e gerou uma dívida. Porque daí o bem-estar da compra é todo anulado pelo mal-estar da dívida, que é muito maior. E dentro da temática das finanças, o EFV sempre tem um olhar das políticas públicas. Por exemplo, nós não podemos abordar a temática dinheiro, finanças, sem abordar o tema do trabalho, ou do, vamos dizer, o auxílio emergencial, o papel e a função do Estado para com os cidadãos. Ah, com certeza, pessoal. A gente nunca vai deixar de tocar nesse assunto, né? Até porque a administração da casa comum, né, que trata a economia e a educação financeira, ela é no âmbito pessoal e também é no âmbito do governo, que é uma grande casa onde todos nós habitamos, né? Nossa Casa Brasil ou Nossa Casa Paraná, Nossa Casa Toledo e assim por diante. Por isso não é uma ajuda que o governo dá. Não. É um dever de cuidar da população e dos cidadãos em geral, né? É apenas o retorno do que a gente passa para eles através do nosso trabalho e do nosso consumo, enfim, dos impostos, tributos que a gente paga, né? Inclusive, se você quer saber mais sobre impostos, corre ouvir o podcast, que tem podcast sobre isso. E para finalizar, Augusto, essa parte, tem aqui um trechinho do livro A Sabedoria dos Jesuítas para Quase Tudo, Espiritualidade para a Vida Cotidiana. Comecei a ler um livro muito incrível do James Martin, né? E aqui, alguém questionou o autor o seguinte, Augusto. Perguntaram para ele assim, de que forma, James, que alguém pode desobedecer ao primeiro mandamento de Deus? Que é
amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí ele disse o seguinte, que embora poucas pessoas ainda acreditem em muitos deuses, como no passado, enfim, né? Muito mais gente está acreditando em novos deuses, os deuses da atualidade, como a carreira, ou o sucesso, ou até mesmo o dinheiro, ele cita aqui. E aí ele diz o que Santo Inácio diria se vivesse hoje, por exemplo. Ele diria que assim, embora a gente precise ganhar dinheiro e trabalhar, nós temos que tomar cuidado para que o trabalho não se torne um sentimento desequilibrado. Santo Inácio chama sentimento desequilibrado a tudo que nos tira ali do eixo, nos desequilibra, né? E que nos impeça de ser livres para conhecer pessoas novas, passar tempo com quem se ama e ver as pessoas como fins e não como meios. Trata-se de um sentimento na medida em que afeta a pessoa e é desequilibrado porque não está em harmonia com esse fluir da vida. Então, olha só, Santo Inácio diria pra gente, olha, você precisa ganhar dinheiro, mas tudo tem que ter um sentido. A vida não pode perder o sentido, porque existe esse grande perigo das finanças dominarem a gente, comandarem a nossa vida e as outras coisas perderem o sentido. E escutando essa história de Santo Inácio, é claro que eu me lembro daquela passagem do homem rico. Sim. Que para alguns evangelistas, né, é o jovem rico, ou um homem notável para Lucas, Mateus, mas em Marcos é um homem rico. E que ele é cumpridor das leis, dos preceitos, desde criança. E quando ele é questionado por Jesus, ele, a vender todos os seus bens e dar aos pobres e seguir Jesus, ele fica triste e vai embora com a testa franzida, porque era muito rico e não conseguiu utilizar das finanças para compartilhar. Então tem essa dimensão do FV que a gente sempre gosta de tocar. As finanças é um meio e ela deve ser compartilhada com todos. Então o dinheiro em si não tem sentido somente no acúmulo dos bens, mas é na partilha. Então Jesus ali, ele provoca esse jovem a compartilhar aquilo que ele tem, a não ser refém, escravo do dinheiro. Isso não quer dizer que você não possa ter o necessário para você viver, mas a doutrina social da igreja sempre diz assim, a destinação universal dos bens, os bens comuns. Como tudo é de todos, tudo deve ser partilhado. Como está a sua dimensão da partilha, né? Repensemos, né, pessoal? E que as finanças sejam realmente instrumento para tornar nossa vida realmente uma vida que vale a pena ser vivida. É isso que nós queremos. Bom, vamos para o próximo F, Augusto. O próximo F é a família. Perfeito, muito importante, né, gente? Fundamental na nossa vida também. Todos nós temos uma família que nos está sempre ali do nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos felizes e nos momentos de falar sobre dinheiro. Como que tá a relação com a família, gente? Para começar a temática da família dentro do FV, vale a pena a gente recordar a nossa memória afetiva de nós brasileiros. Para quem está ouvindo esse podcast no mundo inteiro, se você não conhece, procure lá, A Grande Família. É uma série brasileira muito legal que traz as temáticas financeiras de uma maneira muito cômica, muito engraçada. As tramas que envolvem o sogro com o genro, marido e mulher, filho, filha. Gente, A Grande Família realmente eu enxergo como um grande laboratório da educação financeira, onde a gente vê que dentro da família, a maioria dos episódios, né, que geram, sempre tem um conflito, né, no episódio, na maioria deles, o que gera o conflito são questões de finanças. Às vezes não dinheiro necessariamente em si, mas algo que está relacionado com isso. E isso é muito legal, que tem tudo a ver com aí algumas coisas que a gente passa na nossa família e é uma maneira de puxar o assunto, né, Augusto? Puxar ali o assunto para uma conversa em casa. Bom, uma das coisas abordadas lá na Grande Família, por exemplo, é uma questão que assola hoje muitas famílias, que a gente já falou aqui no FV, infelizmente,
que é o endividamento, né? Muitas famílias endividadas, depois de a gente ter vivido aí períodos de muito consumo e crédito, hoje nós temos uma crise sanitária, uma crise financeira, desemprego e pessoas endividadas. Muitas vezes, esse endividamento pode acontecer dentro de uma casa, dentro de uma família, por falta de diálogo, né, Augusto? Quantas vezes a gente já não ouviu uma história de alguém comprou uma coisa escondida do outro e aí depois não conseguiu pagar? Enfim, esse é só o básico, né? Mas para dizer que dentro do endividamento, eu acredito que muito dele poderia ser evitado se as famílias realmente tivessem um ambiente saudável para falar sobre dinheiro, que é um tabu, né? E me parece que, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto do Gustavo Cerbasi, cerca de 81%, né, dos casais ou das famílias evitam tocar nesse assunto para não ter discussões. Então, eu não vou falar de finança para não ter discussão. Mas é justamente ao contrário, a gente deve dialogar sobre as finanças, os sonhos, a felicidade do casal ou da família. Então, dentro da temática do FV, a família, a gente traz como uma célula vital da sociedade, conforme diz a doutrina social da igreja. Essa comunidade de vida e de amor, nós precisamos aprender a trazer a dimensão financeira para dentro das famílias de uma forma agradável, sem trazer brigas, discussões. E importante essa pesquisa do Gustavo Cerbasi, que indica, 81%, né, evitam tocar nesse assunto para não ter briga, mas um outro dado diz que a maioria das separações são ocasionadas por questões financeiras, ou seja, a gente varre por debaixo do tapete o problema e quando ele vem à tona, a gente não sabe resolver. Não sabe, e aí vem crises, vem brigas e até mesmo as separações, como o Augusto disse. A gente aqui no FV, pessoal, tem isso como algo muito sério, esse valor da família e de levar esse conhecimento para fazer as famílias refletirem de uma maneira mais saudável. Então, uma dica sempre que a gente vai falar aqui é começar pelos sonhos, pelos projetos. Se reúnam na casa de vocês para falar o que vocês querem enquanto família, qual o projeto comum de vocês. Não precisa necessariamente envolver muito dinheiro. Exatamente. Mas que é algo que envolva, que traga uma união para que depois fica mais fácil discutir qualquer tema que seja difícil, né? Que além do dinheiro tem muitos outros temas que são um pouco difíceis de se discutir em casa. Mas se vocês estreitarem esses laços e deixarem um pouco a questão de julgamento de lado, porque a gente tem pessoas, né, na família de diferentes gerações. Às vezes o pai pensa de uma maneira, o filho de outra, o avô de outra, mas que a gente possa se colocar no lugar do outro e entender o que o outro tem a nos dizer, aprender e ensinar. Eu acho que é muito importante dentro de uma família. E também não esquecendo a vertente comportamental do FV, nossos estudos de psicologia econômica, de análise comportamental. A família, ela precisa ser um ambiente que valide os nossos sentimentos, que nos acolha, um ambiente de reforço positivo. Isso é muito bom a gente tocar nesse assunto, porque quando a gente celebra as pequenas conquistas dos nossos familiares, isso é uma maneira de validar o outro. Eu lembro quantas vezes com a minha família, com a minha mãe, olha, eu consegui tal coisa, seja de cunho financeiro ou pessoal, ou de, consegui tocar uma música no violino, celebrar as pequenas conquistas, festejar em família, isso é muito importante, porque quando o assunto é dinheiro, geralmente na família é só problema. Você conseguiu comprar um carro. Mas vai ter imposto. Vai ter não sei o que. Não, celebre as pequenas conquistas. É claro que a família não pode ser ingênua, né? Tem que sim alertar os perigos, acolher. Isto é muito importante em se tratando de família e finanças. Com certeza, é a responsabilidade que a gente tem para com o outro, né?
E é isso, gente, gerar ambientes saudáveis nas famílias. Basicamente é isso que a gente quer fazer. E assistam a Grande Família que, com esse olhar diferenciado que vocês vão ver isso que a gente está dizendo. Olha, para concluir o ponto família, eu trouxe aqui um trecho da Amoris Laetitia, da carta do Papa, que completou aí no dia 19 de março, ele escreveu, completou 5 anos que ele escreveu. Nossa, como o tempo passa rápido, gente. Meu Ele Deus. escreveu no dia 19 de março, na solenidade de São José. Nós já citamos várias vezes aqui, mas olha que interessante, dentro da temática da igreja que está em conversão missionária, ou seja, a igreja está mudando a sua maneira de abordar as questões. Diz assim: é preciso não se contentar com um anúncio puramente teórico, desligado dos problemas reais das pessoas. A pastoral familiar deve fazer experimentar o evangelho da família, que ele é a resposta às expectativas mais profundas da pessoa humana, sua dignidade e plena realização na reciprocidade, na comunhão e na fecundidade. Olha que bonito. Evangelho da família é a boa notícia que todas as famílias anseiam. E o Papa continua: não se trata apenas de apresentar normativas, mas propor valores. Ou seja, não basta falar pode ou não pode, propor regras, mas valores que correspondem às necessidades deles e que se constata hoje nos países, mesmo nos países mais secularizados. E aqui vem a missão do EFV. De igual modo, sublinhou-se a necessidade de uma evangelização que denuncie com desassombro os condicionamentos culturais, sociais, políticos, econômicos, bem como o espaço excessivo da lógica do mercado, que impede uma vida familiar autêntica, gerando discriminação, pobreza, exclusão e violência. Para isso, temos que entrar em diálogo e em cooperação com as estruturas sociais, bem como encorajar e apoiar os leigos que se comprometem como cristãos no âmbito cultural e sociopolítico. Gente, arrasou o Papa Francisco. Disse tudo, como diria meu irmão. Muito bom, muito bom. Um trecho que dá assim pra gente refletir muito bem sobre isso, né? Dentro da missão do FV de trazer a família, não com uma lógica de mercado, propor a espiritualidade familiar. Quando diz assim, que denuncie que o endividamento é um problema crônico nas famílias, que gera brigas, os grandes bancos que esfolam os pobres com juros altíssimos. Nossa. Isso gera discriminação, pobreza, exclusão, violência. Então, olha que bacana esse ponto, né? Que convoca o diálogo e a cooperação social para que a gente cuide das famílias de maneira real, não assim no mundo das ideias. Não, no concreto, né? Agir no concreto. Eu acho muito interessante que essa fala do Papa Francisco sempre vai ser muito atual, infelizmente. Você lendo parece algo que, assim, tá descrevendo 2021, entendeu? É incrível, E gente. segundo ele, isso impede uma vida familiar autêntica. Quando a gente pensa que viver em família, a dimensão é só financeiro. Não, existem prazeres e lazer que a gente pode fazer que não tem gasto. Projetos também. Construir algo junto que não necessite de dinheiro. Às vezes o recurso escasso na família é o tempo, por exemplo, né? Às vezes é a falta de diálogo, é a empatia. Então, não necessariamente é o dinheiro, como a gente tá falando aqui. A espiritualidade também vai ajudar nisso, parar para refletir como é que a gente tá se relacionando com a nossa família em todos os âmbitos. A capacidade de doar-nos a nós mesmos. A família é a escola da misericórdia, é o lugar onde a gente aprende esses valores. E por fim, tcharam! O terceiro F do EFV é a fraternidade. Bom, gente, aqui como fraternidade,
a gente vai englobar as duas espiritualidades que dão um norte para o nosso projeto, tá? E é isso, né, Augusto? Exatamente. E quais são essas duas fraternidades? Essas duas óticas de fraternidade, essa espiritualidade que perpassa o FV? Nós temos a fraternidade, espiritualidade franciscana, de Francisco de Assis, e inaciana, de Inácio de Loyola, que nos guiam aqui no FV. E porque dentro de um projeto de educação financeira para a vida, por que essa dimensão é trazida, podemos dizer assim? Bem, a gente falou de finanças, falou de família. Por que é importante a fraternidade? Porque, como diz o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho. E na Laudato Si tudo está interligado. Nós fazemos parte dentro de uma comunidade global, de uma família humana. Então, nós não podemos pensar isolado. Eu aqui com a minha família me basto. Nós fazemos parte de uma família humana. Então essas duas espiritualidades, inaciana e franciscana, nos permitem olhar o todo. Veja só, Francisco de Assis propõe a fraternidade aos seus irmãos. Sim. E a fraternidade universal, a irmandade universal. Daí vem o conceito de ecologia integral. Então, o cuidado com o outro, que passa os muros da religião, que ultrapassa os muros do credo, da cor. Não, todos somos irmãos. Lembra daquela carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti? Sim. Bem, a última, né? Eu estava lendo a Fratelli Tutti e refletindo sobre as espiritualidades e tive uma intuição e vou compartilhar aqui para vocês. Oba, adorei. Bem, para Francisco de Assis, a fraternidade ela é muito importante. Os companheiros de Francisco são muito importantes. Às vezes a gente, com essa mentalidade protagonista, a gente dá muita atenção aos líderes. Ao papel principal, né? Francisco, Inácio, mas a gente vai trazer aqui os companheiros. A importância de Pedro Catani, Bernardo Quintavalle, Egídio de Assis, Silvestre, Junípero, Leão, Ângelo, Maceu, Pacífico, Rufino são os primeiros companheiros de Francisco. É bonito notar que na trajetória desses santos da igreja, desses homens e mulheres, eles encontram sentido quando encontram a fraternidade. Porque a princípio, Francisco era um ermitão, um penitente sozinho, itinerante. Ele até chegou a querer ser ermitão sozinho. Mas os companheiros começaram a chegar e ele via sentido, até chegou a ponto de dizer: o Senhor me deu irmãos. Depois que o Senhor deu irmãos para Francisco, ele diz no seu testamento: ninguém mais disse o que eu deveria fazer, mas o próprio Senhor me revelou que eu deveria viver o Evangelho. Então a fraternidade franciscana, ela é muito importante na vida de Francisco. Ele considerava os primeiros companheiros fundadores da ordem e não ele próprio. Ai, que lindo, gente. E aí, olhando a vida de Santo Inácio, eu descobri a mesma coisa. Sim. Ele estudou filosofia, teologia, ele se preparou, mas ele se reconhece como companhia do Senhor, né? Companhia de Jesus, quando começam a vir os primeiros companheiros de Inácio. Sim. Pedro, Fábio, Francisco Xavier. Olha, que quando o Papa Francisco foi eleito, o pessoal achava que era Francisco em homenagem a Francisco Xavier, um grande santo jesuíta, mas não, era em honra a Francisco de Assis. Mas, e o Papa teve que esclarecer isso, como jesuíta, inaciano. Os primeiros companheiros de Inácio de Loyola, Afonso, Diego, Nicolau, Simão, essas pessoas ajudaram o Inácio a entender que a caminhada não se faz sozinho. A caminhada de peregrino que ele fez até Jerusalém. E eles são chamados de amigos do Senhor. O que tudo isso tem a ver com a Fratelli Tutti, Ana? Olha, a amizade
social, né? O nome da carta é isso a tradução, né? Falei certo. Fratelli Tutti significa todos irmãos. E Só que tem um subtítulo que é a amizade sobre a fraternidade e a amizade social. Então, tá aí. Tá aí a explicação. A inspiração da espiritualidade que move o Papa Francisco nesta carta, tá? A fraternidade franciscana e a amizade social, ou seja, Inácio de Loyola está num período da era da humanidade que vem as grandes navegações, Sim. a imprensa. Então, vamos dizer, um nascimento de um globalismo. Então, essa amizade social para o Papa Francisco é essa dimensão da fraternidade, do diálogo, da cultura do encontro, que está amparada nesses dois santos. E o FV, portanto, traz a dimensão da fraternidade como um valor muito importante para a vivência da solidariedade. E dentro dessa fraternidade, gente, que temos essas duas espiritualidades que nos guiam, nós temos ensinamentos. Por exemplo, ensinamentos de Francisco de Assis. Nós podemos observar, por exemplo, o cuidado dele com todas as criaturas, né? Toda essa dimensão que o Francisco tem, essa relação, o encontro dele com o sultão, o encontro com os diferentes, a questão também da pobreza no sentido de preferência, né, pelos mais pobres, ou seja, de ajudar os que mais precisam dentro dessa fraternidade, que caminhando com os seus irmãos. E na espiritualidade ignaciana, eu diria e destacaria, que eu vou ler um trecho para vocês do livro aqui, o discernimento de Inácio, que nos ajuda a tomar decisões, que são duas coisas muito importantes, vejam só. Então olha como se complementam essas duas espiritualidades, eu acho isso muito lindo, né? A gente teve primeiro Francisco de Assis, que estava lá na época do medievo, depois Inácio, que já pegou uma outra época, mas essas duas espiritualidades nos ensinam muito. Olha só, nesse mesmo livro que eu já citei, tem um outro trecho que diz assim: o caminho de Inácio, ele nos ensina que não há nada que não faça parte da vida espiritual. Porque às vezes a gente tenta separar tudo, colocar cada coisa numa caixa, Augusto. A vida financeira tá aqui, a minha vida amorosa tá aqui, a minha vida espiritual tá aqui. E não, tudo faz parte da nossa vida, tudo está interligado. E todos aqueles assuntos nos quais você tem evitado tocar, como por exemplo, dificuldades conjugais, problemas no trabalho, uma doença grave, um relacionamento rompido e preocupações financeiras, podem ser abordados e examinados sob a luz de Deus, ou seja, sob a espiritualidade. E aqui também diz que você não precisa ser católico, cristão, religioso para se beneficiar desses ensinamentos da espiritualidade. Tem muitas pessoas, e que inclusive ele cita, até incrédulos assim, de Deus, que se surpreenderam com o que aprenderam na questão do discernimento, como tomar boas decisões na vida. E a nossa vida financeira, né? Tomar boas decisões é a chave de um bom planejamento, de uma boa vida financeira. Acho que eu diria que a gente está amparado aí sobre duas grandes espiritualidades muito importantes e que somam uma fraternidade universal. Eu acho isso muito bonito. E vale destacar que a fraternidade, ela não está pronta. Não. Ela é uma construção diária, a irmandade universal. Parece até soar um pouco poético, bonitão, utópico, mas é uma construção diária de diálogo, de perdão, de reconciliação, de respeito. Quando a gente fala de Francisco e de Inácio, eles tiveram inúmeros problemas na sua vida, com os companheiros, com a fraternidade, mas a resolução dos conflitos através do perdão, do discernimento, é uma coisa muito importante. Quando a gente fala do FV, da fraternidade, a gente quer destacar o aspecto da democracia, do não a um absolutismo, a um antropocentrismo despótico, ou seja, onde é a vontade absoluta de uma única pessoa que salva o mundo. Nós vivemos tempo de tanto negacionismo,
de perigo, né, de fascismo, de autoritarismo. A gente vê nesses companheiros, em Francisco, em Inácio, em toda a história da igreja, que quando a gente compartilha um projeto comum, é muito melhor. É muito mais seguro, porque a gente ressalta a dignidade humana. E quando todo e qualquer projeto autoritário, ele está fadado ao fracasso. Sim. Sabe por quê? Porque não é isso que Deus quer para o ser humano. Exatamente. Ele não quer ninguém oprimido, ninguém sofrendo a opressão do dinheiro, do poder, da economia, da política, que não valoriza o ser humano. Então, olha, vale a reflexão para nós. O projeto de Deus é a fraternidade, é a irmandade, é a gente aprender a respeitar, a dialogar, a compartilhar. É isso aí, né, gente? Ainda mais esses tempos difíceis, como o Augusto comentou. E eu acho, assim, muito bacana, dentro dessas espiritualidades, isso que você já destacou, Augusto, só reforçando a importância do caminhar juntos. Todas essas pessoas tiveram companheiros, como Jesus também teve as pessoas que caminharam com eles. Sozinhos, talvez não conseguiriam, ou seria muito mais difícil. Então, caminhemos juntos, cada um aí com a sua comunidade, para melhorar esse mundão aí afora que precisa muito de nós, né, gente? E é isso aí! Esse foi o episódio de hoje da FV. Se você gostou, mande para os seus amigos. Compartilha, manda no WhatsApp para sua avó, no grupo da família. Vamos espalhar coisas boas por aí. E agora, nós vamos para os avisos paroquiais, né? Agradecimentos e demais informações. Bom, gente, eu vou falar para o Augusto falar um pouquinho do nosso curso, que estamos aí trilhando ainda, né? Estamos em andamento. Tem sido muito bom, já tivemos o primeiro encontro. E se você quiser participar, ainda dá tempo, né, Augusto? Exatamente. Então, mande uma mensagem para nós, faça sua inscrição. Está maravilhoso, um EFV online com interação. É pela plataforma Zoom, em parceria com a Escola Scalabrini de Boston, que nos convidou. A gente ficou bastante honrado, feliz por estar junto com eles. Inclusive, se você que está nos ouvindo agora faz parte da nossa turma do primeiro curso EFV, um grande abraço para você. Esse é um material complementar, os podcasts, que está em mais de 30 países. Temos rádios parceiras como a Rádio Selinal, tem a Rádio Coroado, aqui do Paraná e de Santa Catarina. Agradecemos a sua audição e fica esse convite. Ainda dá tempo de você se inscrever no nosso curso. Vale a pena, hein? É isso aí, o link vai estar na descrição. E também vai estar na descrição outro link, gente, que é da Escola de Formação da Manresa, já que a gente falou de espiritualidade naciana hoje. A Casa Manresa, né, o centro aqui jesuíta de Cascavel, ele oferece uma formação, escola de formação para jovens muito bacana. Esse ano vai ser online, vai começar no próximo domingo. Só que tem uma questão aí que o Guilherme pediu para avisar, que é pessoas até 32 anos. Então, se você tem até 32 anos e quer fazer a escola de formação para jovens, se inscreve no link, vai ser online e vai estar muito bom. Eu vou estar lá fazendo, o Augusto também, então não perca, viu, gente? Por pouco que eu vou poder fazer, né? O Augusto quase perdeu a inscrição, mas vamos lá. E hoje nós vamos mandar um beijo especial para o nosso amigo do Rio de Janeiro e para todo o povo do Rio de Janeiro, todo o povo carioca, para o Guilherme, Opa, perdão. Pro Guilherme também. Manda um beijo pro Guilherme e um beijo pro Henrique. Errei o nome. É o Henrique, o nosso amigo do Rio de Janeiro. Ele mandou mensagem para nós dizendo assim: como vocês estão? Olha, eu vou mandar um feedback sobre alguns pontos que eu gostei do último episódio com a professora Rosana Manzini. Ele diz: que episódio lindão! Que professora querida essa! Meu santo de devoção é justamente São José. E ele disse assim: eu também encontrei com o Papa Francisco 2 vezes na JMJ Rio e quando eu recepcionei ele na base militar do Galeão. Olha!
e entendo a emoção que ela e você sentiram ao estar com ele. Todo sucesso do mundo nesse novo curso. Querido Henrique, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, a gente fez esse episódio com muito carinho, tá? E um grande abraço para você, Henrique. Agradecemos sua audiência. Compartilhe os podcasts com os amigos aí. Um beijo para a família toda. E olha só, pessoal, se você quer mandar um recado pra gente sobre os nossos podcasts, sobre qualquer outra coisa do projeto, mande, que agora nós vamos ler aqui nos episódios. Participe conosco, mande uma mensagem, estamos juntos. Então, pessoal, esse foi o FV de hoje e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.